Hoje é dia do quadro Ponto de Vista com meu amigo jornalista Bruno Freitas, que vai comentar os casos aqui de Itaúna, os fatos que mais se repercutem. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem? Estou bem, começando a semana, estamos no início da semana, mas com muitos casos se repercutindo, principalmente nas redes sociais. Nós vamos começar falando do caso Robert. Cidadãs aqui da cidade estão cobrando justiça e a Polícia Civil diz que está investigando esse homicídio. Nessa terça-feira, os veículos de imprensa aqui de Itaúna foram marcados nas redes sociais por algumas cidadãs cobrando justiça em relação a esse caso desse jovem mototaxista que acabou morrendo dias depois de se envolver em uma briga de trânsito no bairro Várzea da Olaria. A Polícia Civil emitiu uma nota a respeito desse caso. Luciano, coloca na tela aí. Essa nota é bem semelhante à nota que já havia sido emitida no dia 14, afirmando que, assim que acionada, a perícia técnica realizou os primeiros levantamentos no local. E o inquérito policial foi instaurado para apurar um crime de homicídio, ou seja, nessa nova nota da Polícia Civil, ela já fala essa palavra, homicídio, acrescentando que mais informações serão repassadas em um momento oportuno. Na noite dessa segunda-feira, Fábio, eu também recebi o contato da defesa do suspeito dizendo que iria emitir uma nota a respeito. Porém, até a gravação desse quadro, não obtive retorno. É um caso que também gera muita repercussão em Itaúna, uma briga de trânsito, uma ocorrência incomum, e um dos envolvidos, que é esse rapaz, que trabalhava de dia em uma empresa aqui da cidade e à noite complementava a renda como mototaxista, infelizmente acabou vindo a óbito dias depois. Os amigos se mobilizaram, fazendo uma campanha pedindo justiça, e agora no início dessa semana, novamente, amigas, uma ex-namorada com quem eu conversei cobrando justiça, também marcando os veículos de imprensa nas redes sociais. Vamos aguardar o desenrolar do inquérito policial. Eu acho que a população tem direito de se manter atualizada sobre isso, a imprensa vai fazer o seu papel informando, e também o que a defesa dos suspeitos tem a declarar. Agora, Bruno, o que mais me impressiona nesse caso é que nenhuma câmera, você recebeu, porque nós aqui da TV não recebemos, nenhuma câmera filmou o momento dessas agressões, ou até mesmo fotografias, algo que comprove o que ocorreu ali para dar mais celeridade nesse processo. A gente mesmo da imprensa que só ficou sabendo desse caso na terça-feira. Essa ocorrência foi na sexta, ou seja, 4 dias antes, o rapaz faleceu na segunda. Ou seja, a informação demorou muito a chegar para a imprensa. Eu disse aqui no quadro anterior, aqui em Itaúna, que a comunicação aqui na cidade é muito difícil. A gente, para conseguir trabalhar, para fazer matérias, a gente tem que ter uma apuração muito insistente, muitas vezes procurando informação fora de Itaúna, porque alguns órgãos da cidade não estão nos atendendo de forma plena. A gente faz a pergunta, não respondem. Ou então a gente faz a pergunta na sexta-feira, responde na segunda, depois de insistência. Ou tem órgão de imprensa, órgão de segurança aqui em Itaúna que nem fala com a imprensa. Então a gente da imprensa tem uma dificuldade muito grande de conseguir as informações. E isso é reflexo muito da cultura da cidade que a gente tem que evoluir em Itaúna, que eu canso de falar aqui no quadro. Portanto, é muito importante também que a população informe a imprensa, procure a imprensa, para mostrar, trazer os fatos. Para aí a gente, com base nesses fatos, ir apurando com cada uma das partes competentes. E eu espero que cada uma das partes competentes, sobretudo do serviço público, sejam profissionais na hora de responder à imprensa. Porque a imprensa vai cobrar com profissionalismo. Nós estamos aqui para informar a população. A gente não toma partido desse ou daquele lado, mas é importante levar todos os viés dessa investigação até o telespectador, no nosso caso aqui da TV Cidade. O itaunense tem o direito de ser informado. Em Itaúna, em outras áreas, existem pessoas que gostam de controlar a informação. Isso é inadmissível para o desenvolvimento da cidade. Eu fiz esse comentário aqui no aniversário de Itaúna e repito,
para a gente ser uma cidade moderna, todos os meios têm que se comunicar. Sabe? Isso tem que ser uma informação clara e objetiva. Se a imprensa acionou você, seja do meio empresarial, seja do serviço público, seja profissional e responda à imprensa. De forma que atenda aquela pergunta. É o mínimo que se espera dos profissionais. Agora, outro assunto que nós vamos trazer aqui no quadro é o desassoreamento na área urbana do Rio São João, aqui em Itaúna. Nós mostramos semana passada que essa obra continua a todo vapor. A Prefeitura tem divulgado comunicados constantes sobre essa realização da obra porque ela causa uma certa controvérsia na cidade. Por um lado, tem aqueles moradores que foram atingidos pelas enchentes e que têm expectativa de que, abrindo ali o leito do rio, tirando a terra, tirando toda aquela vegetação que está ali, vai melhorar. Por outro, tem os cidadãos que não concordam com o corte de todas as árvores às margens do Rio São João. Então, são dois lados da moeda. E a Prefeitura tem procurado fazer esses comunicados para deixar a população atualizada a respeito disso. Nesse último informe, eu queria destacar aqui alguns números que me chamaram a atenção em relação a essa obra, que são os números aqui do volume de material retirado, que é considerável. Foram aí mais de 212 mil metros cúbicos retirados do leito das margens do Rio São João, mais de 48 toneladas, 1.623 viagens. Então é uma grande obra. A Prefeitura ressalta que esse impacto visual é momentâneo. O que nós, cidadãos, contribuintes, aqueles que tiveram as suas residências invadidas pela água, que sofreram danos financeiros, danos físicos, danos morais, o que a gente espera, a gente que paga o nosso imposto e paga muito, é que seja de fato solucionado essa questão. E que ainda que Itaúna possa ser novamente surpreendida por essas chuvas torrenciais, muito fruto também das mudanças climáticas que a gente vive no mundo, a gente esteja mais preparado e que tenha uma capacidade de reação mais rápida para esse tipo de situação. É isso que o contribuinte, o cidadão itaunense, realmente espera de fato. E no caso, quando concluir essa obra, que seja feito todo um projeto ambiental e arborizar o leito do rio como era antes, porque era uma das áreas mais arborizadas da cidade. Portanto, de fato, é impactante. Agora, para a gente encerrar os seus comentários, outro assunto que está dando o que falar, um rebuliço danado, é a sucessão da presidência da Câmara Municipal de Itaúna, que já é assunto nos bastidores da política e também da população. O vereador Lucinho, logo quando ele assumiu esse atual mandato, em janeiro do ano passado, ele se licenciou para ir para a Prefeitura para assumir a Secretaria lá de Governo, lá de Planejamento. Agora, o que aconteceu? Nessa semana passada, ele renunciou ao mandato e o Nesval, que já tinha ido para a Câmara, assumiu de forma definitiva a cadeira de vereador. O que tem sido comentado nos bastidores políticos? O Nesval, muito ligado ao Neider, defendendo os interesses da base governista, estaria sendo preparado para ser candidato às próximas eleições da Câmara. A gente sabe, a gente acompanha a Câmara Municipal, depois de todos aqueles escândalos nos últimos anos, de denúncias de corrupção, que o nome do atual presidente acabou ficando manchado, isso é inegável. Então agora a gente tem que ver como é que vai ser amarrada essa próxima eleição da presidência da Câmara. Quais serão os nomes que vão concorrer? Acho que a população tem que acompanhar de perto para saber o que está acontecendo. Porque a Câmara também, o papel dela é, sobretudo, fiscalizar. Então, precisa haver um equilíbrio ali. Quando a Câmara tende só para um lado, quem perde é a cidade. Além daquela cobrança que a gente sempre faz de projetos objetivos, e isso está faltando muito nos vereadores, falta de projeto que seja útil, que traga resultado para a cidade, a gente tem que acompanhar também os desempenhos de cada parlamentar, para ver se realmente a Câmara está cumprindo o papel dela, que é de fiscalizar, de acompanhar, de cobrar e de propor solução para a cidade, e não ficar só
por um lado, puxando só para um lado. Não é isso que a gente quer. Vamos acompanhar essa sucessão aí da presidência da Câmara e vamos ver o que vai dar. Exatamente. Acho que todo cidadão tem que fazer isso, né? Acho que não é repetir isso aqui, não é falar nada demais, né? Se o cidadão, se o brasileiro itonense fosse mais presente na Câmara, talvez a história fosse outra.